Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olá, sou eu, Padre Cleidmar Moreira, e estou aqui no bairro de Tingui, aqui na Grande Curitiba. E nós hoje vamos visitar a família da Mariane. E vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre uma história que atinge muitas pessoas no mundo inteiro, mas também pode ser uma situação e uma enfermidade que acontece na sua família, em sua casa. Então nós vamos conversar com ela, né? Vamos conhecer a sua família. A Mariane que se casou com o Vinícius, mãe do Guilherme, né? Mãe do Gustavo. E cada um ali tem uma história que veio trazendo uma situação difícil para a sua vida. E essa situação difícil é que ela vai contar para quê? Para também alimentar a nossa fé, né? Por isso que nós estamos aqui para contar essa história, visitando a família da Mariane, e ela mesma vai contar por ela, né, o que aconteceu desde o tempo do início do casamento, né, os filhos e hoje como ela está vivendo, né? Então, a história que nós vamos contar hoje é sobre depressão. Você já teve depressão? Ou a sua casa, ou alguém da sua família, né? Alguém que você conhece, algum amigo? Pois é, estamos chegando aqui e estamos com a família da Mariane. Tudo bem, Mariane? Tudo bem, Padre? Deus abençoe, tá joia? Também. Vinícius, Deus abençoe. Gustavo, você tá joia? Deus abençoe. E aqui o Guilherme, tá joia? Deus abençoe também. E vamos então agora conhecer tanto a casa quanto, né, em especial, a família e essa história. Uma história de fé, né? Uma história de restauração da sua casa, da sua família também. Sim. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho a sua casa. Então nós estamos aqui já acolhidos, né, na mesa que é o lugar do encontro, né, a mesa onde nós nos reunimos para conversar um pouquinho. E aqui, então, nós vamos partilhar a vida, conversar um pouquinho com a Mariane, com o Vinícius, o Gu e o Gui, né, o Gustavo e também o Guilherme. E vamos conhecer, então, saber um pouquinho dessa história, começando por sua vida, né, o início da sua vida. Você é uma pessoa religiosa, né? Como é que é? Fui criada dentro da Igreja Católica, Padre. Sim. Os meus pais participavam de movimento de casais desde que eu tinha 2 anos. Sim. Então eu participava junto com eles, ia nas reuniões, ia nos eventos, ia na missa com eles. Então Sim, cresci já nesse ambiente. Ótimo. Daí teve um momento complicado que os meus pais se separaram recentemente e meu pai, junto com a minha mãe, eles coordenavam esse movimento nos 2 últimos anos, e daí no final do ano passado meu pai saiu de casa. Então foi um choque, porque é como se tudo que eu acreditasse fosse de areia. Foi por água abaixo, porque eu cresci vendo meu pai falando sobre casamentos, sobre a importância de frequentar a igreja, e ele caiu em tentação e acabou largando uma família por uma aventura. Foi por causa de uma outra pessoa, então? Foi por causa de uma outra pessoa. Foi muito difícil. E tudo aquilo que a gente acreditava e que eu cresci ouvindo ele falando na igreja, foi por água abaixo. E foi um choque não só para nossa família, foi um choque para toda a comunidade, assim. Sim. Porque ele estava bem presente na igreja e de repente saiu de casa. E o que você falaria, então, para aqueles que estão nos ouvindo em casa, nos vendo, né? Para pessoas que são de frente e você tendo essa visão, né? Olha, para tomar muito cuidado, porque vocês são exemplos. E a gente se espelha muito. Não só por ser meu pai eu me espelhava nele, mas por ser um homem de fé. Um homem que falava muito sobre o casamento, e ele fraquejou. E agora, voltando para vocês, então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês pensavam em ter filhos?
Antes de casar, a gente conversava muito sobre ter filhos, a ideia era casar e já logo engravidar. Mas daí eu estava num momento na minha carreira muito importante. Eu viajava muito a trabalho, então eu decidi, não nós, eu decidi que não era o momento. Que eu queria aproveitar minha carreira e depois eu pensaria em ter filhos. Que a minha carreira estaria em primeiro lugar naquele momento. Porém... Só que daí eu fui surpreendida com uma suspeita de câncer no sistema linfático. Ei. Eu fui sozinha no médico, eu tava com umas bolinhas embaixo do braço. E sentia muitas dores e fui no médico e saí de lá com encaminhamento para um oncologista e uma lista enorme de exames para fazer. E quando se fala em câncer, a primeira coisa que a gente pensa, vou morrer. Sim. E eu saí de lá e pensei, vou morrer e o que eu vou deixar para o meu marido? Ou então, o que ele vai lembrar de mim? Exatamente, assim, eu tava sendo extremamente egoísta. Eu tava pensando só em mim. E daí eu fiz os exames, passei pelo oncologista e foi descartada a hipótese de câncer. Então a gente decidiu que estava na hora de engravidar. E por que a gente, você fala assim? porque antes eu sempre fui muito... Eu tomava as decisões. Entendi. Então quando a gente falava em ter filhos, eu decidi que não queria. E nesse momento nós decidimos então que seria o momento. Vocês conversaram, a situação. Sim. Você chegou lá no médico e aí, o que aconteceu? Quando a gente foi pedir as requisições para fazer os exames de fertilidade, eu já estava grávida. Ah, olha só. A gente falou que a gente ia começar a tentar e o meu próprio médico falou que mesmo casais saudáveis às vezes podem levar mais de 1 ano e meio para conseguir engravidar. E eu falei, então quando Deus quiser, a gente engravida. E Deus já queria, e daí veio esse presente pra gente. E a gestação foi tranquila? Foi. A gente teve uma ameaça de aborto no começo, mas foi resolvido rapidamente. Uhum. E daí a gestação decorreu tranquila. Mas aí até nesse momento, você já tinha passado a história do câncer? Já tinha afastado. Antes de decidir engravidar, a gente afastou totalmente a possibilidade, porque... tratamento de câncer a gente sabe que é bem complicado, são remédios muito fortes. Então a gente esperou ter certeza de que realmente não havia essa possibilidade para daí então engravidar. Graças a Deus. E aí veio o Guilherme, então estava cheio de saúde? Até que aos 3 meses ele começou a apresentar problemas respiratórios. Teve um dia que a gente batizou ele no dia 31 de maio. Foi bem marcante esse período justamente pelo batismo. E no dia 2 de junho a gente internou ele com a saturação bem baixa, quase sem respirar, devido aos problemas respiratórios. Ele ficou internado por 5 dias. Ele foi diagnosticado com hiperreatividade brônquica. O que pra gente é um resfriado, pra ele já era quase uma pneumonia. Entendi. Então com 3 meses ele já deu esse susto na gente. E daí, momentos de oração, a gente já fazia parte do movimento de casais, então colocamos o nome dele e a nossa família em oração. E com 5 dias ele saiu do hospital, sem nenhum problema, sem nenhum vestígio de tudo que ele tinha passado. Ali você pensou que ele podia vir a óbito? Não, nesse momento não, assim, ele passou, quando eu levei ele para o hospital, assim, ele estava bem, a respiração dele estava muito difícil, assim, mas ele conseguiu se sair muito bem. E daí ele foi melhorando, não teve mais nenhum problema, ele nunca ficava doente, nunca tinha febre. Aos 9 meses ele começou a ter muita febre. E daí a gente levou ele para o hospital, fez um exame de sangue e a pediatra deu uma sentença pra gente. Ei. Eu uso a palavra sentença porque a forma como ela falou, ela não nos deu nenhuma esperança, assim. Ela sentenciou que ele precisaria de um transplante de medula, que o que ele tinha era muito grave, que ele podia morrer. E eu vendo ele naquela situação com febre, e ele tinha muitos episódios de vômito, eu realmente acreditei no que ela me disse. E daí eu pensei nas filas de transplante, que são enormes, e que ele não ia aguentar. E eu não sei como a gente conseguiu voltar para casa naquele dia. Entendi. Porque a gente ficou completamente atordoado. Você como mãe, o que você falaria para um profissional dessa? Que tenha mais cuidado da forma que você dá um diagnóstico, porque ela foi completamente sem tato. Pessimista. Assim. Exatamente. Pessimista. E naquele momento eu acredito num Deus que faz milagres. Então eu não posso acreditar, não, ele vai morrer, ele precisa de um transplante. Não, calma. Passado o momento do susto, a gente entregou nas mãos de Deus
e depois de 4 meses, no dia do aniversário dele de 1 ano, ele teve uma febre muito alta e daí a gente levou ele no hospital, ele fez um novo exame de sangue e daí foi afastada a possibilidade de transplante. Porque a medula dele, ela não impedia que ele ficasse doente, mas quando ele ficava doente, ela combatia. Então, assim, a gente teve que ter muito cuidado com ele, porque ele ficava doente com muita frequência, mas daí, quando precisava, a medula estava ali, estava reagindo, então foi descartada a possibilidade de transplante. Ótimo. Daí, aquele alívio, né? Ai, passou 1 ano e 6 meses, veio o pior de todos, assim, o pior pesadelo de todos. Ele não tinha passado muito bem a noite, daí eu fui trabalhar, deixei ele com a minha mãe. Mas aí à tarde ele melhorou, até saiu com os avós dele, com os pais do Vinícius. À noite o Vinícius combinou com os amigos do trabalho de sair pra jantar. A gente saiu com ele tava bem, brincando. E o Guilherme, ele sempre foi muito simpático, então ele sempre chamou muito atenção pela simpatia dele. Ele começou a ficar chatinho, eu percebi que ele tava com um pouquinho de febre. E a gente, saindo do hospital, eu pedi pro Vinícius, saindo do restaurante, eu pedi pro Vinícius ir direto pro hospital. E o Vinícius até estranhou, porque a gente não evitava, porque como ele tinha imunidade muito baixa, toda vez que a gente ia no pronto-socorro, ele acabava pegando conjuntivite. Então era a última opção, era pronto-socorro. A gente tentava resolver em casa, e daí a última opção era ir pro pronto-socorro. E naquele momento, eu falo que Deus tomou a direção, e Deus nos levou pro hospital. Ótimo. Porque não seria uma situação que eu faria isso. E quando a gente chegou no hospital, ele estava com 39 já de febre. Mariana, eu vejo você falar Deus, né? Graças a Deus. Você se intitula uma pessoa de fé? Muito. Graças a Deus. Graças a Deus. Principalmente, assim, tudo que a gente passou foi reafirmando, assim, que eu devo ter fé. Porque tem momentos que a medicina não explica as coisas. Uhum. E aí, então, veio essa situação do Guilherme, você achou que ia morrer. E daí 39 graus de febre, e daí de repente ele começou a convulsionar. Né? E foi a pior cena que eu já vi na minha vida, assim. Não tem como descrever, foi um desespero, daí o médico tomou ele dos meus braços, e as enfermeiras estavam perdidas, não sabiam o que fazer, e o médico olhava pra mim, é normal, mãe. E eu desesperada, porque ele não respirava, eu nunca tinha presenciado uma cena dessa, ainda mais com um filho. E ele ficou muito tempo convulsionando e daí chegou um momento que eu já não sabia mais o que fazer. Eu percebi que chorar não ia resolver e eu não sabia como ajudar. E daí eu me apeguei muito a Deus nesse momento, porque eu vi que não tinha saída. E daí ele foi internado na UTI, passou a noite bem, eu passei a noite com ele no colo, admirando ele, agradecendo a Deus pelo presente. Eu não queria ter filho, mas no momento que Deus me deu esse presente, eu me tornei uma mãe de verdade. Uhum. Desde criança eu sempre quis ter uma família, tudo. E no momento que eu fui mãe, acendeu esse amor, esse cuidado. Deus me deu um filho e me deu uma mãe. Ele me tornou uma mãe. E daí o Guilherme passou a noite bem. No outro dia eles foram sedar ele para fazer os exames, para ver se tinha apresentado alguma lesão, né? Que convulsões podem causar lesões no cérebro. E ele convulsionou de novo. E UTI é tudo muito rápido. Questão de segundos, a médica já entrou no quarto. E quando eu entreguei ele pra médica, ele já estava com a pele toda manchadinha, toda roxa. Porque ele parou de respirar. E ele ficou das 10 da manhã ao meio-dia convulsionando nesse dia. E eu fui tirada da UTI. E daí a médica veio... pedi autorização para incluir ele num estudo que ela estava fazendo sobre sepse. No momento eu não tive essa dimensão da gravidade do problema. Daí ela testou para meningite, para todas as doenças que explicassem aquela febre tão alta e as convulsões. E daí me liberou para entrar no quarto. E quando eu entrei no quarto, eu encontrei meu filho cheio de aparelho, com oxigênio, com acesso no pescoço. A convulsão foi até então a pior cena e naquele momento meu coração, que já estava quebrado, terminou de se quebrar, assim. Foi um pesadelo ver ele naquela situação. E daí o médico falou que ia fazer mais exames para ver que tipo de lesão ele tinha ficado. Ele não falou da possibilidade de lesão, ele já falou que só ia avaliar o tamanho da lesão. Uhum. Então eu me dei conta que, além de talvez ele nunca mais acordar, porque essa poderia ser uma das lesões, talvez ele nunca mais me reconhecesse. Olha. Então, além de perder o meu filho, talvez eu nunca mais
tivesse ele de verdade. Foi o momento mais feliz para mim quando ele acordou e me chamou de mamãe. Foi talvez mais feliz até que o parto. Olha porque eu vi o tamanho do presente que Deus estava me dando. Que além de me devolvê-lo com vida, me devolveu sem sequela. Saudável. E nem os médicos, os neurologistas, que ele passou por vários neurologistas, sabem explicar na medicina como ele conseguiu ficar tanto tempo em convulsão sem ter nenhuma lesão. Que a medicina diz que o máximo é 7 minutos e ele ficou quase 2 horas. Entendi. Agora, graças a Deus, Guilherme nasceu, Guilherme foi para o hospital, quase, né, perde o Guilherme, Deus faz um milagre. E aí, vocês então pensam em ter outro filho? Daí eu comecei a ter a vontade de ter um segundo filho. O Guilherme já estava mais crescido. E daí todos os médicos que a gente ia, do Guilherme, os neurologistas, todos os que acompanhavam ele, a gente falava que a gente tinha vontade estava pensando em ter mais um filho, nos desaconselhavam, porque eles afirmavam que com certeza o segundo filho teria os mesmos problemas do primeiro. E daí nos questionavam, vocês querem passar por tudo isso de novo? E é lógico que como pais a gente não queria. Não. Mas, como tudo na nossa vida, a gente entregou nas mãos de Deus. E deixamos a vontade dele, que se fosse para termos mais um filho e tivéssemos que passar por tudo aquilo, que eles nos dessem força, então, como tinha nos dado na situação do Guilherme. Daí, mais uma vez, quando Deus quiser, a gente engravida. E Deus já queria. Então a gente já conseguiu rapidamente engravidar do Gustavo. E você tinha preferência? Até então não, mas a sociedade pede muito um casal, né? Então veio aquela cobrança da família, menina, dos amigos, tem que ser uma menina, tem que ser uma menina. E eu acabei absorvendo isso. E na minha cabeça não existia possibilidade de ser o Gustavo. Seria a Natália. E eu não chamava o bebê, eu chamava a Natália e só tratava dessa maneira. Eu trabalhava numa metalúrgica nessa época, quando o Guilherme ficou doente, eu acabei saindo do trabalho para cuidar dele. E daí nessa época eu estava trabalhando numa metalúrgica e eu fui a primeira grávida em 12 anos de empresa. Um ambiente predominantemente masculino. Então eu acabei sofrendo assédio moral na empresa. Foram tirando todas as minhas funções porque eles não sabiam como lidar comigo. Eles não me viam como uma pessoa normal que simplesmente estava grávida. Eles me viam como uma leprosa que poderia contagiar os outros funcionários. E não sabiam como lidar comigo. Então foram arrumando maneiras para que eu acabasse pedindo a conta. E eu firme, consegui ir me mantendo, mas aí acabei caindo em depressão. Entendi. Então essa foi a primeira vez que você teve sintomas de depressão? Sintomas de depressão. E daí na minha cabeça... Em toda a sua vida? Em toda a minha vida. Na minha cabeça a culpa era do bebê. Porque até então eu estava super bem no trabalho, minha vida estava super bem e de repente começou a dar tudo errado. Mas era a Natália, então não tinha problema, eu ia superar. Até que a gente fez o exame para saber o sexo do bebê. E não era a Natália, era o Gustavo. E eu não sei descrever o que eu senti naquele momento de outra forma, senão falar que eu perdi um filho. A sensação que eu tive naquele exato momento é que eu estava perdendo a Natália. Entendi. E não ganhando o Gustavo. Você já tinha preparado tudo? Eu só via coisas de menina, comprei coisas de menina, não questionava essa hipótese de ser um menino. Mas e por que, o que levou você a pensar que fosse uma menina? Eu acho que as pessoas falavam tanto que tinha que ser uma menina, que eu acabei tomando aquilo pra mim. E eu nunca tive vontade de ser mãe de menina, assim, eu sou muito territorialista, assim, então eu gosto de ser a mulher da casa. Eu nunca tive muita vontade de ter menina. E naquele momento eu acabei absorvendo aquilo e quando a médica falou, você quer ver o sexo do bebê? E passou o exame, passou o instrumento, eu já vi que era um menino. E daí é um menino, né? Ela falou que era, daí eu perguntei se ela tinha certeza, ela falou que sim. E daí, depois disso, eu já não me lembro mais o que ela falou. É como se eu tivesse saído dali, assim. E dali pra cá eu vim só piorando, assim, porque daí eu não conseguia... Cada vez mais eu sentia rejeição pelo Gustavo, não conseguia amar. Quando ele começou a me chutar, que é um momento tão mágico da gravidez, em vez de ficar feliz, eu falava, nossa, é verdade, tem realmente um bebê aqui, não é o que eu esperava. Então foi uma tortura pra mim a gravidez. Daí quando eu tava no 7º mês de gravidez, eu vi que eu não tava dando conta mais de lidar com esse sentimento sozinha e pedi ajuda pra eles, pro Vinícius e pros meus pais. E eles me levaram até uma psicóloga, porque eu não conseguia amar. Não conseguia comprar as coisas pra ele, eu travei. E no trabalho, cada vez pior o ambiente, então
eu tinha muita vontade que acontecesse alguma coisa, que interrompesse aquela dor, mas eu não tinha coragem. Então, o que eu fazia? Eu dirigia de olhos fechados na BR. Eu trabalhava um pouco distante de casa e pegava a BR todos os dias. E daí, naquela ânsia de querer acabar com aquilo tudo, eu dirigia de olhos fechados, porque eu queria que acabasse. Sim. Só que acabasse. Mas eu não tinha coragem. Tanto que eu fiz todo o pré-natal, tudo certinho, tomei todas as vitaminas, fiz tudo o que o médico me pedia, fiz todas as ecografias, todos os exames, eu segui corretamente, assim. Então, disso eu sou bem tranquila. Eu não deixei de fazer nada por ele. Eu só não queria ele. Entendi. Então, daqui a pouco nós vamos retomar esse assunto, né? Agora, é importante dizer, porque tem muita gente que pensa assim, poxa, ela estava grávida. Exatamente. Ela estava com um filho. Saudável. Né? E talvez até tem mulher aqui que gostaria de ter um filho, não tem, e fala assim, e eu não tenho, e ela desse jeito. Lembremos que cada ser humano, né, é único e é diferente um do outro, não tem jeito. Né? Numa mesma família, com muitos filhos também, alguns se sentem mais amados, outros menos, né? Cada um tem uma reação de uma determinada situação na vida, e você teve essa reação, né? O sentimento de morte. Né? Nossa, eu estava esperando uma menina, agora não é mais. Então, enfim, e ela ali começa a depressão. Só que nós vamos até voltar nesse assunto, porque depois nós vamos ver que a depressão ela estava até antes disso. Né? Então, quero chamar aqui agora o Fernando. Nós vamos cantar uma música, né, para que o nosso ambiente aqui ele realmente seja preenchido, cheio de Deus, que você mesmo falou que é uma mulher de fé, e agora o Vinícius também é um homem de fé, né, diante de tantas dessas coisas que já aconteceram ali, você também foi alimentando a sua fé, né, com certeza. Né? Então nós vamos pedir a Deus agora, né, vamos clamar a Deus, né, esse Deus que ele está próximo a nós, o Deus que nos acolhe, o Deus que nos ama. Vem cá, Fernando. E já vou pedir a Deus para que visita essa situação lá no passado, porque tanto foi dolorido para você quanto para ele ali, né? Então foi um momento que... E a gente... É algo que eu sempre falo para as mães quando passam por situações como esta, porque a criança que está ali, ela sente tudo. Então, vamos desde já pedindo ao Senhor para que cure você de tudo aquilo daquele momento que você perdeu a Natália, que hoje você já não tem esse mais sentimento, e o Gugu, né, o Gustavo, por esse momento que ele não tinha culpa, não sabia de nada, e toda aquela situação passou para ele. Né? Vamos cantar assim. Põe tua mão nas feridas do meu coração, minhas dores eu entrego em tuas mãos, vem me curar, me libertar, vem enxugar minhas lágrimas, vem enxugar minhas lágrimas com teu amor. Cura-me, Senhor, sara-me com teu amor. Para amar, liberta-me, renova-me. Só tu podes curar.
amar, quero te seguir, quero te servir, cura-me, cura-me, Senhor, sara-me com teu amor, cura-me para amar, liberta-me, renova-me. E hoje ama? Muito. Hã? Muito. E vamos em frente com famílias restauradas aqui na casa da Mariana e do Vinícius, né? Estamos juntos, então, falando sobre toda uma vida, né, que veio acontecendo várias situações e chegou ao momento em que ela partilhou, já no final do bloco anterior, sobre a depressão, né? Você citou um ponto que você ia nas rodovias e o que você fazia nas rodovias? Dirigia com os olhos fechados. Olhos fechados? Fechava os olhos e... Mas Deus me guiava, né? Aham. Porque nunca aconteceu nada. Tipo, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. E a depressão veio aprofundando. E aprofundando. E daí chegou o dia do parto. E daí, quando eu escutei o choro dele a primeira vez, o meu coração se encheu de um amor que só Deus para explicar. Que todo medo que eu tinha de não amar ele se transformou num amor e hoje eu tenho medo de amar ele demais. Mas ele veio com uma surpresa. Ele nasceu com um lábio leporino. Ah, tá. O Vinícius falou que ele tinha o nariz um pouco torto. Eu falei, é normal, né? Porque nas ecografias ele sempre estava com a mão na frente do rosto. E o pediatra demorou pra me mostrar ele. E quando me mostrou ele falou assim, mãe, ele nasceu com um probleminha aqui, mas conserta rapidinho. E daí nossa, eu gerei um filho que não é perfeito. Esse era o sentimento seu. Esse era o meu sentimento. Ou seja, tudo que vinha como notícia, para você, era motivo de você entristecer mais ainda. Mais ainda. E daí, naquele momento, veio a culpa. Porque eu pensei que Deus estava me castigando por tudo que eu tinha pensado, tudo que eu tinha desejado durante a gravidez. E pensei que Deus ia me dar a oportunidade de amar ele como eu estava amando naquele momento. E quando ele fosse fazer a cirurgia do lábio, Deus ia levar ele para me mostrar. Viu, você não queria ele? Então eu vou tomar ele de volta. E era esse o meu sentimento. De culpa e de castigo de Deus. Entendi. E hoje eu vejo que Deus não castiga a gente. Deus me deu um presente. Deus me mostrou através do Gustavo que às vezes o que a gente acha que é perfeito, não é perfeito. Sim. Deus mandou ele perfeito, sim. Ele é perfeito do jeitinho dele, com os detalhes dele, com o charme dele, porque hoje, depois da cirurgia, ele tem só uma cicatriz. E além dos lábios leporinos, ainda vem uma outra situação. Qual foi? Quando ele estava com 1 ano e meio, eu comecei a perceber que ele tinha dificuldade para andar. E eu tirei uma foto dele e vi que ele estava estrábico. Levei ele no oftalmologista e o oftalmologista falou, não, mãe, isso é coisa da sua cabeça, ele não tem nada. Mas meu coração não me enganava, eu sabia que tinha alguma coisa de errado. E eu levei ele em outros 7 oftalmologistas. 7? 7. Porque o segundo diagnosticou ele com 5 graus de hipermetropia só no olho direito. E eu achei que era muita diferença de um diagnóstico para o outro. Então eu levei em outros 6 para confirmar. E os outros 6 confirmaram esse diagnóstico. E recentemente a gente descobriu que ele só tem 15% da visão no olho direito. 15%? 15%. Mas isso é degenerativo? É o cérebro. O cérebro ignora a imagem do olho direito dele. Então, por enquanto, pode... Ele faz uso de oclusor todos os dias, 4 horas por dia, onde eu tampo o olho bom dele.
Eu falo que eu sou bem malvada nessa hora, porque para ajudar o meu filho eu tenho que tampar o olho bom dele e deixar ele só com 15% Sim. de visão. Aí estimular o cérebro. Para estimular o cérebro, porque se o cérebro não reverter, não conseguir voltar essa porcentagem, nem transplante resolve, não tem cirurgia. Daí ele fica cego de um olho saudável. Olha só. E aí, com essa situação toda, então, aí a depressão estava lá em cima. Foi cada vez piorando, assim. E mesmo antes de descobrir o problema de visão, eu sucumbi. Eu não conseguia mais ver sentido nas coisas e fui me entristecendo e tive uma crise bem forte antes dele fazer a cirurgia do lábio. E daí o Vinícius me levou para o hospital psiquiátrico e a médica pediu para me internar. Olha só. Só que daí, naquele momento, veio o meu lado mãe, porque ele precisava mamar. E só eu podia fazer isso por ele. Então, mesmo tendo toda aquela dificuldade com ele, eu vi que naquele momento eu podia fazer a diferença para ele. Então, eu recusei o internamento e tirei forças de Deus e dele, porque eu falo que o Guilherme, com tudo que ele passou, eu que fui a forte do lado dele. Sim. E o Gustavo, ele me deu a mão quando eu estava no fundo do poço. Entendi. Ele foi a sua força. Ele foi a minha fortaleza. Então, assim, a depressão ela não vem de uma hora para outra. Né? Então, foi uma junção aí. Então, foram várias situações que aconteceram na sua vida. E aí, uma das situações foi a separação dos pais, né? A quebra do seu super-herói, porque geralmente para a menina quem é o super-herói é o pai, né? E aí então o espelho foi quebrado, a quem você olhava, imagina, poxa, nossa, quero ter um marido igual ao meu pai, né? Ou então o Vinícius, você imaginava até que ele fosse igual ao seu pai. E aí de uma hora para outra, então esse espelho é quebrado, o super-herói não era nada mais nada menos do que um humano qualquer. Então, juntou a isso também a situação lá no seu trabalho, por causa da sua gravidez. Nasce o Gustavo e nasce já com lábio leporino. E antes disso, já não era a menina que você queria, né? Já é um rapaz agora. A menina, você estava já com sentimento de morte, porque ela não existia mais, né? Você já tinha planejado, feito todo um futuro para ela, não é isso? Que os pais geralmente, ainda mais a mãe, né? Todo um futuro, você tinha preparado tudo. Então isso caiu por terra também. Aí vem o Gustavo ainda, mais um problema ainda, que é a visão. E aí juntando tudo isso, né? Falei assim, meu Deus. Então, assim, isso depende de ser humano para ser humano, repito. Tem muita gente que de repente em casa pode falar, mas quanta besteira. Com coisinhas bestas ela entrou em depressão. Eu passei por isso, por aquilo, né? E você usou uma expressão quando nós conversávamos, de que Deus não dá uma cruz maior que a gente possa maior carregar. do que você dá conta de carregar. Então, assim, cada um de nós também tem uma estrutura, uma formação, né? A sua formação lhe permitiu passar por essas situações. Eu quero dizer a você que hoje, né, olhando para você, eu vou falar que você não mais terá essa enfermidade na sua vida, no nome de Jesus, né? Porém, aconteceu alguma coisa antes disso aí, né? Eu gostaria que você falasse para aquele telespectador que está nos assistindo. Dia 7 de abril do ano passado, eu tive uma crise muito forte. E eu sempre tive acesso aos remédios e sempre tomei sozinha. Mas a médica já tinha pedido para que alguém ministrasse os remédios para mim. Porque eram remédios muito fortes e eu naquela situação, né? E um dia anterior, os remédios sempre ficavam na casa da minha mãe, que é minha vizinha aqui. E um dia anterior, eu olhei as caixinhas e trouxe para casa. Tava mais tranquila, tava mais calma. Passei pelas caixinhas de remédio na cozinha, olhei para elas, parecia que elas brilhavam para mim. E eu tava num momento que eu não conseguia mais ver sentido na vida. Eu me sentia um peso para minha família, porque o Vinícius é um homem saudável, no começo da vida ainda. Os meninos não precisavam estar vendo aquilo. Não precisavam ver uma pessoa que chora sem ter um motivo. E eu me despedi dos meus filhos. Falei que um dia eles iam entender o que a mamãe estava fazendo. O Guilherme foi para a escola. O Gustavo foi junto levar ele para a escola, junto com a minha irmã. Eu escolhi
uma roupa que eu queria estar usando. E sentei aqui no chão da sala e comecei a escrever uma carta de despedida. E daí minha mãe entrou aqui, perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei que eu estava escrevendo uma carta para o Vinícius, que a gente sempre foi de trocar bilhete, trocar cartas. E ela saiu e eu continuei escrevendo. Escrevi ali tudo que eu estava sentindo, toda a dor que eu estava sentindo. Me despedi deles. Falei que... Eu me lembro que no final da carta eu escrevi que eu não queria mais ser um peso para o Vinícius. Pedi perdão para os meus sogros por não ter dado a neta menina que eles queriam. E para os meus pais por não ter sido a filha que eles sonhavam. Porque na minha cabeça tudo que eu fazia estava errado. E daí eu me troquei, peguei os remédios, escrevi uma mensagem para o Vinícius no aplicativo do celular, mas não enviei porque eu não tinha medo que ao enviar ele ligasse e eles conseguissem impedir o que eu estava fazendo. E eu tomei 57 comprimidos de um remédio tarja preta, extremamente forte, que é usado em sedação. E quando eu tomei o último comprimido, Deus colocou a minha irmã no meu quarto. Ela viu que você tinha tomado. Elas deram falta elas perceberam que a caixinha dos remédios, as caixinhas dos remédios estavam aqui, foram olhar os remédios, estavam sem as cartelas, e daí foram me procurar. E ela desceu comigo pelas escadas e me levou para o pronto-socorro. E no caminho eu tentava convencer ela a me deixar morrer. Porque era o que eu queria. Eu só queria que aquela dor acabasse. E a gente chegou no médico e daí eu não me lembro de muitas coisas, que daí o remédio já começou a fazer efeito. Daí quando o médico chegou para me atender, eu segurei ele pelo jaleco e falei que tinha um monte de gente lá fora que precisava de ajuda e que eu não queria a ajuda dele. E ele me respondeu que naquele momento ele que decidia e que eu também precisava de ajuda. E eu lutei o tempo todo para não deixar eles cuidarem de mim. A minha irmã chegou a deitar por cima de mim para conseguir me imobilizar, para eles passarem a sonda, para fazer a lavagem. E daí eu acordei no dia seguinte. E o primeiro sentimento que eu tive foi de gratidão. Porque Deus me deu uma segunda chance. Graças a Deus. E eu ainda não entendi por que dessa segunda chance. Mas eu sei que Ele tem um plano muito grande para mim. E que talvez através desse testemunho de fé, de tudo que a gente passou, eu possa mostrar para as pessoas que depressão não é o final. Ótimo. E você está tendo essa oportunidade agora. Exatamente. Fala para ela, que então. A gente tem que pedir ajuda. E que tem que aceitar que precisa de tratamento. É muito difícil você assumir que você sofre dessa doença. Porque como não é uma coisa que está na minha pele, que você olha para minha pele e vê que eu tô doente, as pessoas não acreditam. E eu posso falar que tem cura, tem tratamento. Eu estou em tratamento ainda. Mas eu superei a fase mais difícil. Ótimo. E agradeço a Deus por essa segunda chance. Sim. Porque hoje eu não consigo acreditar que eu tentei tirar a minha própria vida. Nesse momento da depressão, essas coisas profundas que você estava vivendo, você contou com a ajuda de algumas pessoas, da família, de oração, né? As pessoas te deram a mão? A minha mãe foi muito importante. A minha mãe, ela cuidava de mim 24 horas. Né? Eu não ia no banheiro sem ela perto daí, porque ela se sentia muito culpada por permitir que tivesse chego a tal ponto, assim, porque ela não acreditava. No dia que eu tentei o suicídio, eu pensei em me enforcar. Porque eu achei que ia ser mais eficaz. E fiquei com dó da minha mãe, porque seria ela que ia me encontrar. E por isso eu optei pelos remédios, porque seria uma morte limpa. Talvez a imagem que ela visse não fosse tão traumatizante. Apesar que, como mãe, eu vejo que acho que não tem uma forma menos traumatizante de ver um filho nessa situação. Sim. O meu marido foi extremamente importante. Quando eu saí daquele hospital naquele dia, foi por ele. Porque ele tinha a opção de ir embora. E ele optou por ficar do meu lado. Então eu optei por me tratar por causa dele. Depois eu fui melhorando e comecei a ir assistir as missas do Padre Reginaldo. Ótimo, lá no santuário. Lá no santuário, eu ia toda sexta-feira na hora do almoço e assistia a novena lá.
ter força, sabe? Porque nesse período de depressão, eu fui só me afastando da igreja. Porque as pessoas vinham falar de Deus pra mim e eu falava, Deus, não quero saber de Deus. Eu não quero ajuda. E eu vi que sem Deus, eu não sou ninguém. Nós não somos, né? Ninguém é. E eu agradeço extremamente, eternamente por essa segunda chance. Ótimo. Porque a minha ideia naquele dia era acabar com o sofrimento deles. E hoje eu vejo que se eu tivesse conseguido, aí sim o sofrimento deles começaria. Porque os meus filhos iam crescer sabendo que a mãe tirou a própria vida. Exato. E por quê? Será que sou eu o motivo? E o meu marido? A minha mulher tirou a própria vida. Por quê? Será que era eu o motivo? Então, eu queria livrá-los de um sofrimento, causando sofrimento. Sim. E hoje eu olho para eles, olho para o Vinícius e vejo o quanto eu sou abençoada, o quanto eu tenho uma família perfeita que ficou comigo do meu lado nos piores momentos da minha vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Então nós temos que louvar e agradecer a Deus, né, por tudo aquilo que Deus fez na vida da Mariane. E eu insisto nisso. Você que de repente está passando por situações difíceis, né? Não há nada nessa vida que Deus não possa ajudar a resolver, né? Você pode mandar também a sua história, né? Que a gente lê aqui, uma história de fé, a história da restauração da sua casa, da sua família, assim como a Mariane também, por Deus, Deus restaurou também a vida dela e, consequentemente, a família, né? Porque o Vinícius podia estar sozinho hoje, só com as crianças. Mas graças a Deus que Deus interviu, né? Providenciou que as irmãs estivessem junto e hoje ela está aqui para contar essa história e para testemunhar, né, que Deus ele pode tudo em nossa vida, na sua vida também. Nós estamos até com a presença especial aqui, que é a mãe da Mariane, né? Qual o nome da senhora mesmo? Célia. A Célia está aqui conosco, né? E vai nos ajudar também nesse tempo de oração, sendo que ela foi uma das pessoas que viveu também tudo aquilo que eles foram vivendo, a mamãe aqui veio vivendo, né? E como é que foi passar por tudo e estar aí vendo a filha do jeito que ela está agora? Olha, eu consegui superar com a ajuda de Deus e a Nossa Senhora, porque foi difícil, mas eu nunca perdi minha fé, né? Eu sempre acreditei nela e acredito nela, que ela vai superar tudo, como ela já está superando, né? Tem momentos difíceis? Tem, mas com a ajuda de Deus, é uma coisa que eu sempre falo para ela. Tem que tomar o remédio? Tem, mas nós temos que ter muita fé em Deus. Sim. Porque se nós não tiver fé em Deus, você toma o remédio a vida inteira e você não... Exatamente. Mas algo importante que aconteceu com a Mariane é que ela reconheceu que ela precisava de ajuda no tempo certo, né? E começou os tratamentos no tempo certo, graças a Deus. A palavra do Senhor, Mariane e Vinícius, a sua mãe também, ela vem nos falar sobre fé em Deus, poder da oração, que está em Marcos, capítulo 11, versículos 20 seguintes. E nos fala o seguinte: no dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste? Respondeu-lhes Jesus: tende fé em Deus. Em verdade eu vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido, e vos será dado. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai, que está no céu, vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai, que está nos céus, vos perdoará os vossos pecados. Palavra da salvação para nós, né? Graças a Deus. Então, essa palavra vem nos trazer algumas coisas importantes.
Primeiro, que nós precisamos pedir a Deus. Segundo, nós devemos acreditar. Terceiro, não duvidar. E quarto, é uma palavrinha aqui que nós precisamos fazer todos os dias, quando alguém nos causa algum trauma, quando alguém nos decepciona, que é o perdão, né? Então, tudo isso nós passamos na nossa vida, todas as pessoas. Aquele que está em casa nos vendo nesse instante, talvez você pense, mas eu acredito, eu já pedi a Deus, eu não duvido de que Deus pode, mas aí talvez falta o perdão. Quem é que você precisa perdoar hoje? Quais são as pessoas que você de repente traz consigo, né, em seu coração, que ainda lhe causam dor? Né? Então, eu quero pedir aqui agora pela Mariane, todas as pessoas lhe causaram dor, né? Aquela pessoa especial que você falou antes, e que se ainda há ressentimento, há uma tristeza em cima disso, eu peço a Deus que te cure desse ressentimento a essa pessoa que você falou antes, né? E eu apresento também você que está em casa. Todas as pessoas que você talvez traz consigo, que te decepcionaram, que te entristeceram, que te causaram traumas. A você, né, mamãe, também, que passou pelo sofrimento de uma separação. Então, eu apresento essas situações na presença de Deus e pedindo ao Senhor, vem nos libertar desses ressentimentos. Peço a Deus que conceda graça a Mariane, a você, mamãe, né? A todos aqui, a graça do perdão, de liberar o perdão mesmo. Por que Jesus, ele sempre fala para que nós perdoemos as pessoas? Porque quem acaba sofrendo com a falta de perdão somos nós. Aí é um pensamento, né? Nós devemos pensar agora em nós. Porque muitas vezes a gente pensa no outro, pensa nas outras pessoas, mas agora, quando Jesus ele fala de perdoar, e até Pedro pergunta em outro momento a Jesus, Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar? Jesus fala até 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Né? Então, uma vez que nós perdoamos, então nós é que estamos sendo beneficiados. Porque a outra pessoa, se nós guardamos mágoa e ressentimento da outra pessoa, às vezes a outra pessoa nem sabe que nós estamos com mágoa e ressentimento dela. Quem acaba sofrendo somos nós. Da mesma forma, quando nós liberamos o perdão, então nós também somos os beneficiados. Então, guardar mágoa e ressentimento, você só se prejudica, você só adoece. Então, hoje, eu peço também a Deus para que Mariane, todos aqueles que estão aqui, sejam curados, né? Pelo perdão, por essa graça do perdão. E você que está em casa também. Se antes você tinha alguém que não conseguia perdoar, guardava mágoa, ressentimento, agora eu peço a Jesus que te cura. E é uma decisão tua. Agora, nesse instante, no nome de Jesus, aqui na presença do Senhor. Então, eu apresento todas as pessoas que têm depressão, todas as pessoas que estão nessa luta, das tristezas, das angústias, né, que estão aí em você, e pedindo ao Senhor que aumenta a nossa fé. Jesus, ele fala bem firme aqui, no versículo 22, tende fé em Deus. E fé também é uma decisão nossa. Nós falamos nesse programa ainda, né? Acreditar naquilo que não sabe, acreditar naquilo que não vê. Então eu peço a Jesus para que Ele conceda-nos a graça da cura a cada um de nós. A cura pela fé, a cura por pedir, por acreditar, por não duvidar e também por perdoar aqueles que nos feriram. No nome de Jesus, que todos sejamos visitados agora e sejamos restaurados no nome de Jesus. Amém. Amém. Então é hora de louvar e agradecer a Deus. Agradeço a família que nos acolheu aqui, agradeço a equipe também que esteve aqui gravando, né, conosco, agradeço o Fernando que está tocando aqui para nós e que Deus abençoe a todos nós. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E agora é hora de louvar e agradecer a Deus, né? Por isso eu canto também uma das minhas músicas, louvando e agradecendo a Deus por aquilo que nós vivemos aqui e pelo testemunho de fé da Mariane, né, e a restauração da sua casa, da sua família que Deus fez a partir da fé que a moveu. Venho
diante de ti, da tua grandeza, Senhor, da tua grandeza, Senhor, declarar o quanto te amo, elevar o meu louvor, prostrar-me em tua presença e render-me ao teu grande amor. Dou o que mais te agrada, minha vida e meu louvor. Eu te louvo, te amo, te amo, te adoro, te adoro. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar, pra te adorar. Vamos lá, eu nasci pra te amar, pra te amar. Eu nasci pra te amar, pra te amar. Eu nasci pra te louvar, pra te louvar. Eu nasci pra te louvar, pra te louvar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.